Você se importa se eu ficar tomando chimarrão ou não? Sem problemas, professor. É que eu fiquei acompanhando a votação lá dos Estados Unidos até tarde ontem. Daí hoje eu acordei mais tarde. Normalmente, a essa hora, eu acordo lá pelas 4, daí eu já teria tomado chimarrão. Então, hoje eu atrasei. Mas, e aí, qual que era a sua torcida, professor? Ai, eu não sei, mas eu estou um pouco chateado lá com os americanos. Não acredito que eles vão. Pois é. É que tem muita coisa em jogo aí nessa eleição. Não é só o nome de um e o nome de outro. Tem toda uma ideologia por trás aí. Que, aliás, tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Nós estamos vendo os autores clássicos, liberais, agora no início, e depois, na segunda metade, nós temos lá os autores socialistas, né? E são duas correntes que dividem o mundo. Vocês podem ver que os Estados Unidos, o povo americano, está dividido. Hoje em dia, eles chamam de polarizado, né? O povo está dividido entre democratas, progressistas, de esquerda e os republicanos liberais de direita. Outro dia alguém me perguntou, mas por que o pessoal da esquerda, que é mais socialista, é chamado de esquerda, sendo que quando houve a divisão lá no Muro de Berlim, olhando daqui para o nosso mapa mundi, o lado socialista ficava no lado direito, né? Então, não deveriam se chamar os socialistas de direita e os liberais, conservadores de esquerda? Então, a explicação para isso, gente, é que nós estamos abaixo da linha do Equador, né? E a Europa, a Ásia, Japão, principalmente, Estados Unidos, eles olham o mapa mundi de cima para baixo. Então, o lado socialista no Muro de Berlim ficava, pelo ponto de vista deles, ficava na esquerda. Então, tá, gente, deixa eu ver. Desculpa. Então, Letícia, Stuart Mill, praticamente ele não lançou uma teoria econômica, né? Ele não é conhecido por isso. Por que ele é conhecido? Porque ele compilou as obras dos Nietzsche, do Ricardo, do Malthus, e colocou isso tudo num livro, e ele foi muito estudado até na década de 30 do século passado, até o surgimento da teoria keynesiana, que nós vamos ver mais tarde. Então, na verdade, ele é conhecido porque ele era o grande livro de economia que em todas as grandes universidades se lia, né? E tem um detalhe aí que eu coloquei, que ele ficou conhecido como precursor do socialismo, né? Porque ele que plantou essa semente de que é melhor aos patrões capitalistas pagarem bem e tratarem bem seus trabalhadores, que aí os trabalhadores vão ter acesso ao consumo. Só um detalhe, né? Lá na virada do século XIX para o século XX, veio o que se chama, os nossos colegas da administração chamam de Taylorismo Fordismo, do Ford, do Henry Ford, que é aquele que é dos automóveis Ford, que é da fábrica da Ford que tem até hoje, né? Ele que começou a produção em série, né, produção de automóveis, e o objetivo dele era fabricar automóveis
de um modo mais barato, de forma que os seus próprios funcionários das fábricas Ford tivessem condições de comprar um automóvel. Por isso é que aqueles Fords de 1903, 1904, na linha de produção, todos eles não tinham cor, eram pretos. Não tinha branco, amarelo, azul, prata, eram pretos, exatamente porque a cor preta no automóvel era a mais barata ali, então era modo de diminuir o custo do bem, e o objetivo dele era de que os trabalhadores conseguissem comprar com o salário deles, conseguissem comprar o produto que ele fabricava. E ele foi muito, assim, como é que eu vou dizer? Não é estimulado, porque o Stuart Mill é antecessor do Ford, né? Mas ele foi influenciado pelas ideias do Mill, tá? Mas, assim, repetindo, o Mill, ele não tem uma teoria econômica que ele defendeu, uma teoria própria. Ele foi, como está aí no slide, né, um sintetizador do pensamento clássico. Podemos passar para o próximo? Letícia, ficou mais ou menos claro ou está com dúvida ainda? Sim, ficou assim, professor. Qualquer coisa depois é que assim, eu tô estudando com o senhor e ao mesmo tempo eu pego conteúdo de outros criadores do YouTube para poder complementar um pouco mais, para ver se tem alguma coisa, né? Porque assim, Isso. ler as obras não vai dar tempo, é muita coisa. Eu até estou com um livro ali do Adam Smith, mas eu não cheguei nem na metade ainda. Não tem condições. E também eu não tenho condições de passar todo o conteúdo das 60 horas, gravar 60 horas de vídeo para vocês. Não tem condições. A ideia por isso que eu resumi tudo isso aí em alguns slides, mas lembrando, isso não esgota o conteúdo. E parabéns para você, tem que buscar outras fontes. E hoje vocês têm YouTube, tem o Google para pesquisar, tem Wikipédia, tem uma série de outras fontes de informação. A ideia é que aqueles tópicos ali que são do conteúdo, que vocês, com o material que eu coloquei, que vocês vão lendo e vão buscando outras fontes, e nessa quinta-feira, que é o nosso encontro aí, vamos chamar de live, a universidade chama de aula síncrona, né? Que os alunos todos deveriam participar, mas a gente sabe que não tem condições de todos participar, alguns por problema de internet, outros por problemas de horário. Então, a ideia é que nessa 1 hora por semana ficasse reservada somente para tirar dúvidas dos estudos de vocês. Mas a gente sabe que também não funciona bem assim, seria o ideal que fosse isso. É a aula inversa, né? O professor Paulo, que a gente estudou história do pensamento econômico, ele dizia que a gente precisava estudar o conteúdo, chegar já na aula síncrona, somente com as dúvidas, né? Mas eu acho que fica difícil para muitos fazer dessa maneira. Sim. E história do pensamento econômico, ele passou os clássicos? Nós não vimos os autores, a gente só viu as escolas, na verdade, né? Mas ficou assim também, bastante resumido, de forma bem breve, né? Uhum. Infelizmente, essa modalidade de ensino à distância, e principalmente eu não tenho estrutura, não tenho um estúdio com um microfone profissional, com iluminação adequada, então fica muito prejudicado. E olha, depois eu tenho que lançar isso para facilitar para vocês. Eu abri uma conta lá no YouTube. Só que o YouTube, até carregar lá, vai mais de hora, né? Só que o YouTube fica depois processando todo o vídeo.
é que eles têm esses algoritmos, e se eu disser uma palavra e meio, eles não, o algoritmo, como é computador, ele não analisa o contexto que eu estou falando com vocês. Estou falando lá do século XVIII, XIX, de guerra, por exemplo, tá? Esse algoritmo pega umas palavras que ele considera que não são adequadas e ele me corta. E aí eu tenho que processar tudo de novo, e leva horas para processar. Então, eu tenho aula com vocês agora, tenho aula depois de mercado de capitais, logo em seguida, e eu vou terminar isso aqui lá pela 1h da tarde, só que vai estar disponível no Siga. Depois, e eu tenho que tomar ainda cuidado com o que eu falo, né? Porque senão o algoritmo do YouTube me corta aí, me poda, né? Então, deixa eu mudar de slide aqui. Agora, vocês estão vendo aí, Jean-Baptiste Say? Sim. Então, esse é um dos autores, quer dizer, eu acho que é o único autor clássico que é francês, ele não é britânico. Os que nós vimos até agora, todos eles eram da Inglaterra. É que, na verdade, foi lá que a Revolução Industrial começou, então, lá que os autores, dentre eles, o primeiro, Adam Smith, era britânico, né? Mas o Jean-Baptiste Say é francês. Então, olhem lá pelo ano, também é mais ou menos contemporâneo do Ricard e do próprio Stuart Mill. Ele questionou a questão das trocas de mercadoria à produção, né? Ele analisou a obra do Smith, do Ricardo e do próprio Malthus, que era mais ou menos contemporâneo dele, e aí na obra dele ficou chamada assim a Lei de Say. Está escrito S-A-Y, né? Mas se pronuncia Say, Jean-Baptiste Say. Então, a Lei de Say, ela foi, assim, levada como uma religião na ciência econômica até os anos 30 do século XX, né? Até a Grande Depressão. E o que ele pregava, né? Que a oferta cria sua própria demanda. Ou seja, basta o capitalista investir o seu capital, contratar gente, comprar máquinas, equipamentos, matéria-prima, produzir, que na outra ponta vai ter quem vai comprar essa mercadoria do capitalista. Essa é a famosa lei de Say. A oferta cria sua própria demanda. E, segundo ele, está ali meio resumido, eu não sei se vocês conseguem decifrar as minhas abreviações, o aumento da produção, ou seja, mais capitalistas produzindo, aumenta a renda do trabalho, entendam aí, salários dos trabalhadores contratados e também o lucro dos capitalistas. Então, os trabalhadores, de um modo geral, a classe proletária, os trabalhadores recebendo salário e os capitalistas tendo lucro, isso leva a um aumento no consumo, o aumento no C. E esse aumento no consumo, novamente, leva a um aumento na produção. Tem mais gente consumindo, tem mais capitalistas que entram nessa roda da economia para produzir mais, para lucrar. Então, a lei de Say, ela simplifica assim: a oferta cria sua própria demanda. É só você produzir que lá na outra ponta vai ter alguém querendo consumir. E as pessoas consumindo, sejam trabalhadores porque têm salário, sejam capitalistas de outros setores porque obtêm lucro na sua atividade, isso gera um aumento maior ainda na produção.
Nós vamos ver daqui a pouco que lá, depois da Grande Depressão de 1929, com o crash da Bolsa de 29, Bolsa de Nova York, e a Grande Depressão, que não pegou só os Estados, não afetou só os Estados Unidos, mas afetou o mundo todo, e principalmente o Brasil, que tinha sua economia praticamente, o carro-chefe da economia brasileira era a exportação de café. E aí, com a Grande Depressão de 1929, o mundo não demandou mais café, e muitos cafeeiros brasileiros levaram prejuízo, o governo teve que acudir e tal. Então, comprar os excessos aí dos estoques de café dos produtores. Então, nessa Grande Depressão, veio um outro autor que inverte essa lei de Sé. Note, pela lei de Sé, a oferta cria sua própria demanda. O outro autor que nós vamos ver lá na frente, que já não é mais um clássico, né? Mas já é mais contemporâneo nosso, ele inverte o sentido da lei de Sé. Nós vamos ver daqui a pouco, ele diz assim, que a demanda é que determina a oferta por produção. Tá? Agora, sobre o Sé ainda, tem as outras premissas dele aí, ele ficou conhecido por causa disso, né? Que ele sintetizou alguns conceitos dos clássicos, né? Professor, lembra o nome desse outro autor que inverteu a lei de Sé? É o Keynes, Ok. John Maynard Keynes. Ele está no slide ali para frente, tá? Daqui a pouco a gente fala dele. Não sei se vai dar tempo hoje, mas ele está no slide aí. Aliás, o Keynes, ele não é considerado um clássico, ele nem faz parte dessa disciplina. Eu é que acrescentei, tá? É porque eu acho que comparando os clássicos, e principalmente a lei de Sé, a oferta cria sua própria demanda, comparar com a teoria keynesiana que vem lá devido à Grande Depressão dos anos 30 do século passado, o conteúdo fica mais claro para você entender. Então, embora Keynes não faça parte do conteúdo, eu acrescentei só porque dá uma luz no que a gente está vendo, tá? Mas aqui, sobre as outras premissas do Sé, o porquê ele ficou conhecido também, é que, vocês lembram lá, desde o Adam Smith, lá, o equilíbrio econômico será preservado se as forças de mercado puderem agir livremente. Na verdade, isso aí não é nem dele, né? Isso aí já é lá do Smith. Só que ele colocou isso em outras palavras, em outros termos, então ele também ficou conhecido porque ele defende essa premissa. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? O que está em vermelho aí no slide, as outras premissas, né? Se o Estado não se intrometer, a economia vai estar em equilíbrio. Não tem como haver uma super oferta de um produto, porque em havendo super oferta, o preço do produto cai e a demanda sendo a metade do que é produzido, os preços caem, de modo a alguns produtores saírem da atividade e vão fazer outra coisa. Então, ele compartilha do mesmo conceito liberal do Smith. Quanto menos o Estado se intrometer na economia, melhor, e o equilíbrio econômico vai estar preservado. Aí, a segunda premissa ali, o mecanismo do sistema de preço é capaz de sozinho garantir o equilíbrio econômico. Vocês concordam com isso, gente? Eu ia perguntar agora, o que seria um mecanismo de sistema de preço? Oferta e demanda determina o preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. É que eu não tenho como
eu não tenho quadro aqui, senão eu ia fazer um gráfico. A oferta, ela, num gráfico aí, ela sai lá do zero e ela é positivamente inclinada. Você coloca lá no eixo X, bota o preço, ou melhor, no eixo vertical coloca o preço e no eixo horizontal bota a quantidade do produto. Então, a oferta, ela é sempre positivamente inclinada. Quanto mais aumenta o preço, mais os produtores vão produzir. E a demanda, ela é negativamente inclinada. Ou seja, os produtores, quanto maior o preço do produto, menos eles vão comprar. É isso que a gente faz quando vai no mercado. O preço de um produto está muito caro, você não compra. Quando o preço diminui, aí, de repente, você compra. Então, como a oferta e demanda, uma é positivamente inclinada, a outra é negativamente inclinada, tem um ponto em que essas duas curvas de oferta e demanda se encontram, elas se cruzam. Essa é a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. O professor concorda que só isso garante o equilíbrio do mercado? Tá, eu vou fazer outra pergunta para você. Eu vou responder com uma pergunta. Nós tivemos a crise do aumento do preço do arroz agora no final, né? Agora, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, o arroz foi lá para as alturas. Tá? Você acha que vai ter mais arroz ofertado agora, a partir de janeiro, fevereiro, que já vem as colheitas de arroz lá do sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Ou vai ter menos arroz com esse preço alto? Eu acredito que vai ter mais arroz, mas aí será que isso não baixa o preço, não volta ao normal? Então, como o preço está muito alto agora, tem mais produtores que antes estavam pensando em produzir outra coisa, agora vão para o arroz, porque o preço está atraente. Então, a oferta de arroz vai aumentar. E em aumentando a oferta, o que acontece com o preço? Vai cair, não é? Mas essas previsões são possíveis ser feitas. Então, pode ser que alguns produtores optem por nem fazer isso pelo fato de eles já saberem que o preço vai cair. Mas notem, agora o preço está muito atraente. Se teve menos oferta de arroz nesse ano, é porque no ano passado, quando eles tomaram a decisão de plantar, o preço era muito pouco atraente. Então, muitos deixaram de plantar. Nós temos que... tem uma confusão aí, porque tem também a questão do câmbio aí no meio. Tem mais uma variável, que eu nem comentei, nem quero complicar a cabeça de vocês. Tem uma variável chamada câmbio, cotação do dólar. Então, muitos... Porque os produtores, eles produzem o arroz, mas eles não processam o arroz. Eles mandam lá para as empresas da agroindústria, que vai descascar, processar e embalar aquele arroz. Essas empresas é que distribuem para as grandes redes atacadistas do Brasil, que atendem os supermercados, nos 5.500 municípios aí do país. Só que essas indústrias atacadistas, entre mandar... Atacadistas não, as indústrias que processam o arroz, que recebem o arroz do produtor rural, coitado, eles compram toneladas de arroz, processam e destinam isso ou para os atacadistas, que vão distribuindo nos supermercados, daí vai chegar aqui na rede do Machado, aqui em Sinop, ou eles olham a cotação do dólar e a cotação da tonelada de arroz para exportar. E daí grande parte da produção do ano passado foi destinada para exportação. Então, tem mais essa variável, em função do dólar muito alto.
não pensem que os produtores de arroz lá, os coitadinhos que plantam 8, 10 hectares, que são os vilões da história do preço do arroz aí, não. Muitas vezes, eles vendem a produção deles antes mesmo de plantar. Eles vão antes de plantar, eles já chegam lá numa indústria processadora e já vendem a safra deles. Olha, eu vou colher tantas sacas, tantas toneladas, e eles já vendem antecipadamente para financiar o plantio. E aí o preço dispara lá para cima é por outros motivos. Uma que houve aumento da demanda, e aí tem alguns que dizem, e é fato isso, gerou efeito mesmo, aquele auxílio emergencial do governo permitiu que muita gente que não tinha tanto acesso ao consumo desses produtos, da cesta básica principalmente, passou a ter. Então, aumentou a demanda, houve uma mudança de hábitos de alimentação das pessoas, né? Porque muita gente, por causa do lockdown, fica em casa, muita gente passou a cozinhar em casa, e daí o arroz é um item sagrado na mesa do brasileiro, né? Então, teve esses dois efeitos, teve o efeito do dólar, né? Do câmbio. Ficou mais atraente para essas indústrias processadoras exportarem do que distribuir no mercado interno. E tem mais um efeito que foi no ano passado, quando foi época do plantio, o preço do quilo de arroz estava muito pouco atraente. Então, alguns produtores tradicionais de arroz deixaram de plantar arroz. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver o chat aqui. Isso, Rose, foi isso mesmo. Tem que lembrar que os pequenos produtores de arroz, eles praticamente eles têm que entregar nas indústrias. Eles tiram da lavoura e eles não têm o silo, não têm o equipamento para processar, descascar, ensacar, nem nada. Então, eles entregam para uma indústria. O que a gente chama aqui dessas trades aí, né? Mas tem as trades do arroz também. E essas indústrias é que decidem para quem vão vender. Se vão vender no mercado interno, mas se o preço lá fora tiver atraente, ainda auxiliados com a alta taxa do câmbio, dólar aí nos 5,70, se torna vantajoso, gente, tem que lembrar que é mercado. Agora, com o que o governo federal... teve até umas intrigas aí de pessoal pedindo para o governo federal tabelar o preço de arroz. Gente, isso não se faz. Seria uma interferência direta do governo numa atividade econômica. Sabe o que ia acontecer se o governo federal tivesse tabelado o arroz? Vocês iriam no supermercado hoje e as prateleiras estariam vazias. Não, vocês não encontrariam arroz. Podem acreditar em mim. Então, o que o governo federal fez? Ele importou lá 400 mil toneladas, acho que dos Estados Unidos, com tarifa de importação zero para reabastecer o mercado. Agora, o pessoal já está plantando arroz lá no sul, quando vai chegar janeiro, fevereiro, já tem as colheitas, o mercado já vai ser reabastecido com a produção nacional. E aí, tendo mais o que foi importado de arroz, aumentando a oferta do bem, se o consumo se manter mais ou menos constante, é natural que o preço caia. Ficou meio confuso ou deu para entender? Não ficou claro, professor, está ótimo. Tá, vamos seguir lá. Então, repetindo, o mecanismo de sistema de preços é capaz de, sozinho, garantir o equilíbrio econômico. Notem que o equilíbrio econômico
é o sonho de todo mundo, tanto do governo quanto dos capitalistas produtores. Eles querem o equilíbrio. Só que, às vezes, esse equilíbrio ele é difícil de encontrar. Ele não é natural, assim, voltando, note o caso do arroz. O que aconteceu com o preço do arroz agora, 1 mês, 2 meses atrás, foi um desequilíbrio econômico. Houve mais demanda do que oferta. Agora, o mecanismo do sistema de preços, o preço do arroz subiu, vai fazer com que mais produtores de arroz passem a plantar arroz para a próxima safra. Ou quem já é produtor de arroz vai aumentar a área plantada. Isso graças ao quê? Ao mecanismo do sistema de preços. E não de um decreto do governo, como tinha muita gente, principalmente da grande mídia aí, pedindo, o governo deveria tabelar o preço do arroz. Não, jamais, não pode fazer isso, não. Aí, lá em verdinho, eu acho que é a primeira, segunda, terceira premissa. Bom, essa aí é mais ou menos repetindo a famosa lei de Sé. Toda e qualquer oferta gera sua própria demanda. Gente, isso era uma verdade econômica até o Keynes, que viria depois, já no século XX, lá nos anos 30 do século passado. Toda e qualquer oferta gera sua própria demanda. Isso é verdade hoje, gente? O que vocês acham? Acho que não. Segundo essa premissa, toda e qualquer oferta gera sua própria demanda. Então tá, eu, Paulo, vou abrir uma fábrica de sapatos masculinos aqui em Sinop, e os sapatos tudo rosinha, só porque eu gosto da cor rosa. E vou abrir uma lojinha na Júlio Campos, em eu produzindo, é isso que está escrito aí, toda e qualquer oferta, eu estou produzindo sapato masculino cor-de-rosa, gera a sua própria demanda. Então, os homens aqui de Sinop vão tudo lá comprar meu sapatinho rosa. Não é isso? Não seria isso? Então, vocês já podem ver que essa premissa, ela não é muito aplicável hoje em dia, não é? E nem aplicável de um modo geral. Lógico que eu exagerei com o tipo do produto, sapato cor-de-rosa. Mas notem, essa premissa hoje, ela não é mais verdadeira. Mas lembrem do contexto. Nós estamos falando dos clássicos, olha lá, século XIX. O Zé, ele morreu em 1832. Então, naqueles anos, gente, o que se produzisse, se fabricasse, se vendia, porque havia uma demanda reprimida por tudo, por roupas, por calçados, enfim, por alimentos, por tudo. Havia uma demanda reprimida. Então, bastava produzir que se vendia. Isso não é mais necessariamente verdade hoje. Tanto assim que o empresário hoje ele tem que fazer um estudo de mercado para abrir uma fábrica, uma loja, enfim, para ver se vai haver demanda para o produto dele. Aquela que está em preto lá, uma outra premissa. Qualquer desemprego é voluntário. Estão acompanhando aí? Sim, senhor. Então, quantos milhões de desempregados nós temos hoje no Brasil? Então, esses desempregados, segundo o que está escrito aí, eles não têm emprego porque não têm inclinação para o trabalho. É voluntário. O cara não quer trabalhar, não trabalha ou não tem um emprego porque não quer. É isso que está escrito aí. De novo, parece uma aberração, não é? Só que
voltando de novo, tem que contextualizar com a época, tá? Lembrando que quando o Sé definiu, escreveu essas premissas aí, era o início da Revolução Industrial. Então, as grandes indústrias, principalmente indústria têxtil, nascendo, e a relação capital-trabalho pendia muito para o trabalho e menos para o capital. Hoje você abre uma indústria, você fabrica um automóvel, contratando uma fábrica inteira. Hoje você contrata o quê? Um funcionário e um cachorro, só. Não precisa de mais ninguém. E aí você fabrica automóveis, BMW até. Para que o funcionário? O funcionário para dar comida e água para o cachorro. E por que o cachorro na fábrica? O cachorro para cuidar, para o funcionário não apertar nenhum botão. Então, hoje você produz de tudo de forma automatizada. A relação capital-trabalho, ela está muito mais para capital e pouquíssimo para trabalho. Quando eu digo trabalho, é mão de obra. Só que lá no século XIX, com o início das grandes indústrias têxteis, máquinas movidas a vapor, dependia muito da mão de obra humana. Então, dependia muito de trabalhadores. E esses trabalhadores, muitas vezes, eles tinham que ser buscados lá no campo, os camponeses, filhos de camponeses. O sujeito morava lá no campo, lá, olha, vem para a cidade aqui trabalhar na minha indústria que eu te pago um salário. Então, naquele contexto, qualquer pessoa que quisesse trabalhar, quisesse ter um emprego assalariado, com certeza conseguiria. Mas note, isso não é mais verdade hoje. Está aí a fila de milhões de desempregados no Brasil, fora esses milhões de invisíveis, né, que não estão buscando trabalho e não aparecem na relação do CAGED lá, porque não desistiram de procurar trabalho. Nós temos aí uma massa no Brasil de em torno de 50, 60 milhões de pessoas que não têm emprego formal. Então, essa premissa do Sé, hoje, ela também não é mais verdade. Mas por que nós estamos vendo isso tudo, então? Porque, acho que uma vez eu já falei, a história se repete, gente. E aí, a última premissa dele, olha lá embaixo, em amarelo, o fato de a coletividade estar produzindo significa que está se preparando para consumir. A coletividade é assim, a população aqui de Sinop está produzindo, então está empregada. Se está empregada, vai receber um salário. Se vai receber um salário, significa que amanhã depois essa pessoa vai consumir. Não vai pegar o salário e botar embaixo do colchão, né? Então, essa também era uma premissa do Sé, que também não é mais necessariamente verdade hoje. Mais ou menos claro até aqui? Ok, professor. Vou avançar. Agora, vocês estão vendo a outra página, né? Versão clássica da demanda por moeda. Sim. Está muito confusa? Notem que tem um gráficozinho lá embaixo. Isso aqui eu vou ter que explicar um pouquinho. Então, de um modo geral, para todos os autores clássicos, podem pegar o Smith, o Ricardo Malthus, o Stuart Mill, o Sé, os principais, note que eu não falei de todos, os principais clássicos, para todos eles, só havia dois motivos de as pessoas demandarem moeda, demandarem dinheiro. Reterem moeda. Receber o salário
a pessoa, em vez de receber o 100 de salário, em vez de sair no dia seguinte gastando o 100, ela retém parte desse salário. Por dois motivos. Um, está lá em cima, não coincidência entre fluxos de pagamento e o recebimento. Esclarecendo isso, a pessoa recebe o salário no final do mês, no dia 30. Ela retém parte do salário, porque no dia 5 tem que pagar o telefone celular, no dia 10 tem que pagar a conta de luz, no dia 15 tem que pagar, sei lá, TV a cabo. Então, não há uma coincidência, assim, as contas que você tem para pagar, elas não coincidem necessariamente com o dia em que você recebe renda. E isso faz com que as pessoas retenham moeda, demanda por moeda. E um outro motivo dos clássicos, de um modo geral, agora não estou me referindo a um, mas a todos eles concordavam com esse segundo motivo, imprevisibilidade de despesas futuras. Falando assim num jargão bem popular, as pessoas, quando sobra um pouquinho, pelo menos as pessoas coerentes, né? Quando sobra um pouquinho da sua renda, elas fazem um pé de meia porque elas tentam se prevenir para os imprevistos que podem acontecer lá na frente. Ficou mais ou menos claro ou ficou confuso? Ficou claro, professor. Então, dois motivos de moeda. Um, porque as pessoas precisam pagar as contas daqui para frente, então não vai gastar tudo hoje. Tudo que recebeu vai gastar. O outro, porque as pessoas são precavidas. Vai que lá na frente eu vou jogar futebol, quebre uma perna, aí tem que ir numa clínica, engessar a perna, isso aí é gasto. Né? Imagine, não me desejem isso, por favor. Dado esses dois motivos, nós temos uma função de demanda por moeda, segundo os clássicos. Então, está aí L, que é a demanda agregada por moeda. Notem que esse termo agregado não significa a minha demanda individual de moeda, mas significa a demanda média, geral, de toda a população sinopense por moedas. Então, essa demanda por moeda é igual a um K minúsculo. Notem que tem um tracinho em cima, né? Esse K minúsculo, ele é, na verdade, é o multiplicador da demanda por moeda. Então, está aí, entre parênteses, a proporção média dos encaixes. Isso aí está em economês. Querem que eu traduza para o português? Se for possível. A demanda média dos encaixes, gente. Note, média. Não é a minha demanda pessoal por moeda. De toda uma população. Se a gente estiver falando da população de Sinop, é dos sinopenses. Então, os sinopenses, eles sabem quanto mais ou menos eles pagam de aluguel por mês, quanto mais ou menos eles pagam de salário, quanto mais ou menos eles pagam de conta disso, conta de energia, de celular, enfim, eles têm uma noção média de quanto dinheiro eles vão precisar. Então, esse K minúsculo, com o tracinho em cima, que significa médio, é o chamado de multiplicador da demanda por moeda, que dá uma noção de quanta moeda as pessoas, os sinopenses, vão demandar num determinado período, pode ser num mês, pode ser num ano, enfim. Aí, esse multiplicador, ele é multiplicado pelo P maiúsculo lá, que é o quê? O nível dos preços gerais. Então, se eu sei quanto mais ou menos eu tenho que reservar para pagar o aluguel, eu multiplico esse multiplicador
multiplicar pelo multiplicador, parece redundância, né? Porque eu sei o preço do aluguel que eu pago. E isso tudo é multiplicado pela renda nacional, que também lá tem um tracinho em cima, significa média, significa constante. A renda nacional, seria o que essa renda nacional? Os salários de todos os trabalhadores de Sinop e o lucro de todos os empresários de Sinop. Teria que multiplicar isso aí tudo, você tem uma renda nacional de Sinop. Então, a função de demanda por moeda de Sinop é o multiplicador multiplicado pelo nível de preços, multiplicado pela renda das pessoas aqui de Sinop, sejam trabalhadores, sejam empresários, sejam pensionistas, sejam funcionários públicos, enfim. Então, pela função de demanda por moeda dos clássicos, se você... o multiplicador, ele está ali num quadrinho cinza ali. O multiplicador e a renda das pessoas tende a se manter constante no longo prazo. Lógico, o quanto as pessoas vão precisar de guardar de moeda para pagar aluguel, conta de telefone, enfim, isso não vai dar um salto de um mês para o outro, vai ser mais ou menos constante. Bem como a renda de todas as pessoas aqui de Sinop também não vai dar um salto de uma hora para outra. Tende a se manter constante, por isso aquele tracinho em cima da função. Então, se houver um choque de demanda por moeda, ou seja, de um dia para o outro, as pessoas decidem individualmente, sem comentar uma com a outra, individualmente, eu precisava guardar R$500, eu tradicionalmente guardava R$500 para pagar as contas, telefone, pizzaria, enfim, esse mês eu vou decidir guardar R$2.000. Individualmente, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas fizerem isso, acontece um choque de aumento da demanda por moeda. E em acontecendo isso, olhem na função lá, o que não é constante no longo prazo é só a variável preço. Então, se muitas pessoas decidirem guardar R$200 a mais do que guardavam antes para comprar pizza ao longo do mês, vai aumentar a demanda das pizzas na cidade, nas pizzarias da cidade. Em aumentando essa demanda, pizzarias, os donos de pizzaria vão perceber que tem muita gente consumindo pizza, eles não estão dando conta, o que acontece? Eles aumentam o preço da pizza. E aí isso está representado lá no gráficozinho lá embaixo, a política monetária no modelo clássico. Né? A demanda por moeda, no curto prazo, varia diretamente com o nível geral de produção. Quer dizer, se tem mais gente esse mês, em vez de guardar R$100 para comprar pizza, eu decido guardar 200, e todo mundo, ou a maioria daqui de Sinop, decidem também guardar 200, vai haver um aumento na demanda por pizza. Se não houver um aumento na produção de pizzas, o impacto vai acontecer onde? No preço da pizza. Então, a política monetária, de oferta monetária, o M lá embaixo, no eixo horizontal, é a oferta monetária. Quem que oferta moeda no Brasil? Quem pode fabricar dinheiro no Brasil e imprimir moeda? O governo. Só o governo. Qualquer outro fabricante de moeda ali é ilegal, pode ser preso. Moeda falsa. Então, só o governo do Tesouro Nacional pode disponibilizar uma quantidade de moeda que vai ficar em circulação para atender a atividade econômica, compradores e vendedores. Então, a oferta monetária, que está lá o M do meio,
ela dada um determinado nível de preços que está no eixo vertical, o P, do meio, ela está em equilíbrio. Quando aumenta o preço, quer dizer, se no eixo horizontal lá embaixo você aumenta a oferta monetária, do M passa para o M', naturalmente você vai elevar o nível dos preços. Os preços vão passar de um preço de equilíbrio P, aquele preço do meio, no eixo vertical, para um preço linha, que é um preço maior. Então, há uma expansão da oferta monetária, leva a uma expansão dos níveis dos preços. Por outro lado, aquele M do meio, se ele vai para a esquerda, M2', é uma retração da oferta monetária. Se você diminui a quantidade de moeda em circulação, os preços, naturalmente, eles vão diminuir. Uma geladeira que custava R$1.000, você diminui a quantidade de moeda em circulação, o dono da loja não consegue vender geladeira, o que ele faz? Bota lá na vitrine, promoção, geladeira por R$800. Então, o nível geral dos preços diminui. Isso é chamado de política monetária, no modelo clássico. Quando o governo quando o governo expande a base monetária, o nível dos preços, de um modo geral, eles aumentam. Então, o governo tem que sempre buscar esse equilíbrio para ficar no M do meio e no P do meio. Não retrair a base monetária e nem aumentar muito. Como que o governo faz isso? O governo tem uma forma mágica de fazer dinheiro. O Tesouro Nacional emite títulos e esses títulos são disponibilizados através dos bancos para serem comprados por investidores, aqueles que têm uma rendinha extra, um dinheirinho sobrando, compram títulos do governo. Então, quando o governo quer retrair a base monetária, o governo emite mais títulos em um investidor. O Paulo tem R$500 sobrando, vai lá no banco e compra um título. Não é título papel físico, né? Eu compro uma cota de um fundo lá que o gerente do banco me ofereceu. Indiretamente, eu estou comprando títulos emitidos pelo Tesouro. Então, o dinheiro sai da minha conta e o Tesouro retém esse dinheiro, e eu tenho um título. Quando o governo deseja aumentar a base monetária, o que ele faz? Ele resgata títulos. Então, eu tinha um título, o governo resgata esse título, deu o vencimento, o governo deposita o dinheiro na minha conta, e o título sai da minha posse. Então, a política monetária, vocês vão ver, note que nós não estamos nem falando de juros aqui, tá? É porque nos clássicos lá, eles não tinham essa abordagem com relação a juros. Era só a base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação e o nível geral dos preços. Daí essa função de demanda por moeda. A demanda agregada por moeda é dada em função do multiplicador, do nível dos preços e da renda nacional. Ai, gente, deixa eu ver no outro slide que vem depois. Ó, no próximo slide, vocês vão ver a versão keynesiana da demanda por moeda. Só que não vai dar tempo hoje, que eu tenho outra aula agora em seguida. Então, eu vou pedir para vocês, para quem não chegou lá nos textos ainda, dar uma olhada na versão keynesiana da demanda por moeda, ver o que entende, principalmente qual é a diferença da versão clássica da demanda por moeda. Qual é a diferença entre uma e outra? E aí eu vou mandar, até amanhã, gente, eu vou mandar uma atividade para vocês, a segunda, tá? E essa atividade vai estar relacionada com isso. Ok. Aí eu vou dar o mesmo prazo até terça da semana que vem, que é dia
dia... Gente, que dia é hoje? 5, né? Então, terça-feira da semana que vem é até o dia 10, para vocês me devolverem essa atividade que vai ser a segunda nota. Tá, Ok. tá bom? Ficamos por Ok, aqui hoje. professor. Bom dia. Bom dia, ficamos por aqui hoje porque eu tenho que abrir a outra sala.